Tinha 11 anos e a dúvida era ADM, contábeis ou economia. E aí o que é legal, tá? Meu pai é contador e desde pequeno ele falava, não façam, eu tenho um irmão, desde pequeno ele falava não façam contábeis. E aí de tanto ele falar não façam, não façam, não façam, eu esqueci do não e fiz contábeis. Então hoje estou concluindo aqui o curso de Ciências Contábeis da URGS, mas tenho um desejo e uma aptidão muito forte para economia e ADM. E o que mais me pegou para fazer contábeis, de fato, é o seguinte, tem uma pesquisa que mostra que 94% dos profissionais, dos estudantes formados em contábeis, estão empregados. E isso foi um número que me chamou muita atenção, tá? Falando um pouco mais sobre mim, eu botei alguns eventos aqui na tela. Em 2020/1 foi quando eu ingressei na faculdade. E aí tive, não sei se alguém é 20/1 aqui também. Alguém é 20/1 aqui também? Ninguém, legal. Ou eu estou adiantado ou eu estou atrasado. 20/1 eu tive 8 dias de aula e aí veio a pandemia. Tá? E aí todo mundo passou a mesma função. E isso fez com que eu me distanciasse um pouco da faculdade, mas mesmo assim buscando sempre aprimoramento via alguns cursos online. E no mês de dezembro de 2020, eu entrei no meu primeiro estágio, que era como estágio de contabilidade na área do departamento pessoal. Eu achava que seria barbada demitir alguém, mas não é. Não sei se alguém já trabalhou nisso, mas é bem complicadinho, bem chato. E estagiei por 6 meses, foi bem bacana a experiência. E aí, quando chegou para renovar o estágio, eles me contrataram e eu passei a virar auxiliar contábil, só que daí não mais departamento pessoal, porque eu sinalizei que eu não queria, e sim na contabilidade societária. E aí, quem já trabalhou em escritório sabe como é que é o introdutório, conciliação bancária, registro e tudo mais. Eu só não tive muito contato com o departamento fiscal. É uma demanda aí que eu sinto falta, mas enfim, paciência. E a última data aqui, em maio do ano passado, eu decidi, em março na verdade, eu decidi que eu ia sair da área da contabilidade e ir para o mercado financeiro. Em março pedi desligamento da empresa, cumpri aviso prévio, tudo certo? E estudei e tirei a certificação Ancor e hoje eu sou assessor de investimentos, um dos mais de 11 mil no Brasil, acaba sendo até mesmo modinha. Mas, de fato, é algo que eu gosto muito. De fato, o mercado financeiro, eu tenho certeza que eu posso mudar a vida de muita gente. E, de fato, tenho mudado a vida de muitas famílias. E hoje estou inserido no contexto do mercado financeiro e estudo ciências contábeis. Inclusive, eu não sei se as professoras podem ver isso, mas na terça-feira passada eu entreguei meu TCC. Então, já concluindo o semestre, segunda-feira que vem já sai a nota. Em outubro tem formatura. Feito o disclaimer, agora que vocês me conhecem um pouquinho mais, alguém aqui trabalha na área da contabilidade? Poucos, hein? Poucos. Os outros estagiam? Alguém estagia? 1, 2, 3, 4. Tá, vocês teoricamente trabalham. E aqui eu citei algumas áreas em específico, tem contabilidade empresarial, análise contábil, contabilidade de custos, auditoria, contabilidade tributária, contabilidade gerencial, enfim. Diversas áreas da contabilidade que vocês já devem ter tido algum acesso. Alguém aqui trabalha no mercado financeiro? Trabalha na área da contabilidade, trabalha no mercado financeiro. Pode falar um pouquinho mais? Tu primeiro e depois o de Moletom. Tu. Eu faço estágio no Banrisul na área de custódia. Aí todos os investimentos do banco passam pela nossa área. Legal. Mas aí eu não faço investimento, faço o operacional. Trata da custódia do Banrisul. Ele comentou aqui que ele trata da custódia, trabalha na custódia aqui do Banrisul. Bem legal, bem legal. Custódia de ações, de ativos em geral. Isso. Perfeito. Tu, mano de Moletom de contábeis. Sou Murilo, eu trabalho no departamento de contabilidade do Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul, BRDE, na área de lançamentos contábeis, lançando fluxo de caixa, bem contabilidade mesmo. Fluxo de caixa do BRDE. Exatamente. Bem legal, bem legal. Bacana. Estava lendo uma matéria do BRDE
uma matéria de 2007. BRD é bem forte aqui como banco de desenvolvimento e não é tão citado. Legal. E tudo lá do? Eu trabalho em auditoria contábil financeira. Legal. Alguma das Big Four? Não, uma menorzinha, BDO. BDO, tá. BDO eu conheço também. Pô, legal. Mais alguém no mercado financeiro? Pode ser em outra área? Não. Tá, perfeito. E aqui eu citei algumas áreas: gestão de investimento, análise financeira, banco, gestão de risco, enfim, gestão de patrimônio, diversas áreas dentro do mercado financeiro. E aí, pessoal, muitos já devem ter tido experiência, mas contextualizando um pouco, o que é o trabalho do contador, tá? O contador ele é responsável por tudo que tange as informações financeiras de uma entidade. Ele vai ser responsável minimamente em entender e conhecer a respeito de tudo. Ele é essencial para a tomada de decisões, para a conformidade legal, para a transparência financeira e controle de uma organização. Se a gente não entende como que a nossa entidade está organizada, e aí falando de forma financeira, a gente não sabe nem para que rumo tomar. A gente só vai empurrando com a barriga. E aí o contador é peça-chave justamente por isso. Porque é ele que vai deter as informações e apresentar, organizar por meio das demonstrações financeiras, como balanço e DRE, a respeito do cenário da organização. E ele auxilia também na avaliação de desempenho e elaborações financeiras, né, estratégias e demonstrações em geral. Em resumo, o contador é a ferramenta fundamental para a gestão eficaz e o sucesso de qualquer empresa. Eu brinco, isso é algo engraçado que a vida nos ensina, eu brinco que o contador, por vezes, é até psicólogo, tá? Porque, deixa eu ver, se vocês conhecem é porque vocês já têm história. Eu trabalhava em um escritório de contabilidade e o dono, ele era muito amigo dos clientes. E ele já tinha muito mais história do que qualquer um. E por vezes o cliente ele ia lá no escritório e nem era para falar da empresa, era para falar dele. E por que isso ajuda? Isso ajuda para entender o cenário, o contexto da pessoa e o contexto da entidade em geral. Então, assim, o serviço de psicologia ele pode ser destinado para um psicólogo. Agora, o serviço de um contador, só o contador pode fazer. A gente brinca na faculdade que outras profissões, e aí eu não vou citar nem para fazer juízo de valor, ela pode pegar as demonstrações e deixá-las mais visuais. E isso acontece. Você já deve... Tem um cara aqui que já sabe o que eu estou falando. Pode deixar mais visual, porque o contador, por vezes, peca um pouco na comunicação. Mas, de fato, o trabalho do contador é só o contador que pode fazer. As habilidades de um contador, atuar no dia a dia, faz com que a gente desenvolva algumas habilidades específicas que acabam nos ajudando muito, tá? E aí eu destaquei o conhecimento em demonstrações financeiras que a gente usa em todo o ambiente, que seja financeiro, enfim. Habilidade analítica, a gente pega demonstrações e números e tem uma capacidade de analisar o contexto da empresa com o contexto, por vezes, sazonal. Então a gente tem uma capacidade muito boa para isso. Tem pensamento crítico e atenção aos detalhes. A gente trata com tantos números, tantas informações que a gente vai entendendo e conhecendo. E por fim, ética profissional. Isso a gente destacou bastante também. E é sempre uma pauta que a gente utiliza em sala de aula, porque a gente acaba tendo acesso a muitas senhas do cliente, né? Hoje, cada vez mais com o Gov, com o Gov do cliente, e por vezes até o nosso e-mail pessoal do escritório que está cadastrado, a gente tem acesso a muita coisa, e a ética é fundamental. E por fim, cito muito a adaptabilidade, porque as leis mudam a cada pouco. A gente está aí, a própria reforma tributária agora rolando, ICMS estão toda hora mexendo, então o contador ele tem que se adaptar de uma forma muito rápida às conformidades legais e tudo que tange o trabalho dele. Alguém se interessou em trabalhar na área contábil? Um pouco do que eu trouxe aqui? Alguém? Não? Conseguindo o conselho do meu pai, né? De fato, pessoal, assim, a contabilidade ela não é algo que vai encher os olhos de vocês. Não é romantizada a esse ponto.
mas ela é fundamental, tá? A gente vai tratar isso a respeito, mas ela é fundamental para todas as empresas. A empresa ela pode passar por um momento sem ter, enfim, algumas áreas internas, mas a contabilidade ela sempre tem que ter, tá? E aí, iniciando, e é a pergunta que vai ser no final também da apresentação, alguém acha que o contador é importante para o mercado financeiro? O serviço? Sim, sim, não, não, alguém não? Gurizada, sim, não? Não, ninguém bancou não. Por que é importante? Alguém que se arrisca a falar o porquê é importante? Manda. Para tu analisar uma ação boa, uma das principais partes é tu analisar como é que está a situação financeira da empresa. Essa é a especialidade do contador. Legal, aqui foi citado que é para analisar uma ação que o contador proporciona números e detalhes para que seja feita a análise. Legal. Mais alguma coisa além das ações? Ações a gente vai falar também. Algo? Manda. Acho que ninguém melhor do que o próprio contador que entende da base, da contabilidade e de outras questões para auxiliar no mercado financeiro justamente pelas questões de ética profissional, né? Ser alguém realmente credenciado para trabalhar com isso. Tá, talvez tenha ido mais para a área de governança. Pode ser que sim. Legal. De fato. O que é o mercado financeiro? Alguém se arrisca a me ajudar nessa? O que é, prof? Quer ajudar? O mercado financeiro, ele é a união de pessoas, instituições financeiras, entidades e dinheiro. Sendo bem resumida isso, tá? A gente precisa ter dinheiro e a gente tem personagens do mercado financeiro e aí é um conjunto de pessoas como a gente, é um conjunto de instituição financeira como o BRDE, por exemplo, que o colega trabalha, ou é uma empresa em específico, alguma entidade, algum órgão público que é um personagem do mercado financeiro. E aí, pessoal, para contextualizar um pouquinho mais o mercado financeiro, eu trouxe um exemplo bastante simplista, tá? E aí vocês vão construir o pensamento comigo. Eu preciso de 2 nomes de pessoas, um nome de banco e uma construtora, para ser o meu exemplo. Alguém quer dar um nome pessoal? Manda. Vanessa, legal. Melnick, ok. Sebastião Melnick. Mais alguém? Nome pessoal. Bradesco é a instituição bancária. Nome pessoal, mais um? Rafael? Vamos lá. A gente tem a Vanessa, a Melnick, o Bradesco e o Rafael, tá? A gente tem 4 participantes do nosso exemplo, que mais uma vez é simplista para que vocês entendam, que vão ser peças-chave aqui, tá? Vamos supor que a Vanessa queira comprar um imóvel da Melnick Even. E aí, ela vai para a Melnick, ela precisa de dinheiro para comprar um imóvel, e aí vamos supor que seja 500 mil reais, só que ela não dispõe do valor financeiro. O que ela vai fazer? Ela vai esperar? Não, o mercado financeiro não espera. Ela vai chegar numa entidade, numa instituição financeira e vai pedir o dinheiro. Vai falar para o Bradesco, eu tenho um imóvel que eu quero comprar, vocês não comprariam para mim? Sim, a gente compraria. Então, o Bradesco compra o imóvel da Melnick e empresta o valor financeiro, os 500 mil, né, puro, um pouquinho mais, uma taxa de juros. E aí, é aí que a gente vai entendendo um pouco das movimentações do mercado, e aí eu vou contextualizar o porquê desse exemplo depois. Quando o Bradesco ele empresta o valor para a Vanessa comprar o bem dela, o Bradesco acabou de se descapitalizar. E aí não é interessante para uma instituição financeira se descapitalizar 500 mil em um dia. Por quê? Porque ela precisa fechar o balanço dela positivo todos os dias, aí ela vai recorrer a outra instituição bancária e vai pagar o DI Night, né? Depósito interbancário, tá aí a sigla de CDI, para quem não sabia agora sabe. E ela fica com 500 mil a menos no balanço, e aí ela vai para o mercado financeiro, e aí vai ter o Rafael, que pode ser um conjunto de pessoas, mas pode ser somente o Rafael, que vai falar: Bradesco, eu tenho dinheiro, e eu te dou o dinheiro. Em troca eu quero uma rentabilidade. E isso, mais uma vez, é um exemplo simplista, mas isso ocorre. Tá? Isso, em uma contrapartida, é um financiamento bancário, e uma outra contrapartida, aqui na ponta investidora, pode ser uma LCI, ou se é um investimento puro, sem contraparte, é um CDB somente para captação. Tá?
E isso, mais uma vez, isso daqui, tem gente que tem um pouco de medo do mercado financeiro, mas o mercado financeiro ele está inserido no nosso dia a dia, tá? Alguém aqui nunca viu alguém financiar imóvel? Não, isso é comum, né? Isso é só um exemplo. E nesse nosso exemplo, e aí entrando mais para a área da contabilidade, a gente tem 4 participantes, correto? A gente tem o investidor, que é o Rafael, a gente tem a instituição financeira, que no nosso caso é o Banco Bradesco, a gente tem o tomador de crédito, que eu chamei somente de tomador, que é a Vanessa, e a construtora, que é a Melnick Even. E aí, vocês vão concordar comigo que ninguém gosta de dever dinheiro, aliás, ninguém gosta de emprestar dinheiro para caloteiro. Ninguém gosta de perder valor financeiro. E aí, quando o investidor olha para o Bradesco, ele tem que ter uma garantia que o Bradesco vai pagar este retorno, né? Vai pagar o capital dele mais os juros. E como que ele faz, ou como que ele entende que o Bradesco é um banco seguro? Por meio das demonstrações financeiras do Bradesco, por meio do cenário financeiro da instituição. E assim sucessivamente. O banco também não quer tomar calote da Vanessa, e aí passa a análise de crédito, que é um pouco diferente, até não envolve um contador na análise de crédito de uma pessoa física, mas tem de fato todo o histórico de pagador de uma pessoa física. E a pessoa física da mesma forma. A Vanessa não pode esperar que a Melnick quebre, porque daí todo o nosso sistema financeiro, toda a nossa construção aqui se torna insuscetível. Então, assim, tomando como base isso, a gente fala o seguinte, cara, quem é que vai garantir pra gente que o Banco Bradesco é um banco confiável, que a Vanessa é uma devedora confiável, que a Melnick Even é uma construtora confiável? Quem vai nos garantir é as próprias demonstrações financeiras das entidades, tá? E aí tem outras coisas também que a gente pode levar em análise de risco, mas não vou entrar em méritos, que é risco de mercado, risco sistêmico, enfim, mas brevemente, para mitigar um pouco dos riscos, a gente utiliza as análises financeiras, inclusive é um tópico que o colega citou a respeito das ações, tá? Tipos de análises, indo bastante em linha com justamente isso das análises das entidades, a gente tem alguns tipos de análises, tá? A primeira é a análise grafista, que aí, que nem o colega citou, isso daqui é para ver não necessariamente tem a mão do contador aqui, tá? Isso aqui é mais o mercado financeiro precificando um ativo e não necessariamente a mão de um contador. E aí eu até vou dar um exemplo, tá? A gente teve sexta-feira a divulgação do balanço da Petrobras e de 26 bi de lucro no último trimestre foi para 2,6 bi de prejuízo. E aí vocês devem olhar e pensar, cara, Petrobras é uma bosta, todo mundo vai vender. Mas não, ontem as ações subiram 2%. Por quê? Porque alguém fez o dever de casa, de olhar as demonstrações financeiras, ler as notas explicativas e ver o que elas diziam. E aí, fazendo o dever de casa, viu que o resultado foi negativo, mas a empresa gerou caixa e adiantou impostos. Então, mais uma vez, não é um número bruto que vem da contabilidade que vai mexer na análise gráfica, por exemplo, ou no cenário gráfico de uma ação, e sim, de fato, o que a demonstração nos apresenta. Ainda falando de empresas jurídicas, e aí, mais uma vez, como o colega comentou, é a contabilidade que fornece a análise fundamentalista, que a gente chama, tá? Esses dados aqui são todos públicos, tá? Aqui também, esses dados são todos públicos. Aqui é o TradingView, aqui é o Fundamentos, depois é o Banco Data. A contabilidade que demonstra, que publica o balanço trimestral, a obrigação das SAs, por exemplo, e é ali que a gente vê o quanto uma empresa é alavancada, endividada ou a qualidade da gestão de uma empresa. E aí, o que é importante, tá? É importante a gente ver que é o seguinte, caso a gente não tivesse as demonstrações financeiras, as empresas elas podiam muito mais utilizar de uma publicidade para dizer que estão bem,
de um relatório de investidor bem maquiadinho, para dizer que está redondinho, do que propriamente, de fato, a realidade. E com a contabilidade isso não existe, né? A gente tem casos de balanços maquiados, óbvio, não vou botar a mão no fogo, mas é a contabilidade que retrata o desempenho da empresa. E também, corroborando com o nosso exemplo do Banco Bradesco, eu trouxe o Banrisul aqui, na verdade, esse print do Banrisul. As demonstrações financeiras, elas nos apresentam a qualidade das instituições bancárias, por mais que isso não seja comum. Aqui no Brasil a gente tem a FGC e por vezes a gente não acha tão útil conhecer a qualidade do banco, mas falando de instituições bancárias, a gente tem dois índices, o índice de Basileia e o índice de mobilização, até tem um termômetrozinho aqui que eu acho bem bacana, e isso não advém de uma opinião de alguém, isso advém do balanço financeiro do banco, tá? Então, basicamente, a análise grafista não sofre tanta influência, a análise fundamentalista, por óbvio, que sofre, e o banco data ali, que retrata as demonstrações do banco. Por que a análise grafista, trazendo mais um exemplo, não retrata tanto o trabalho do contador, tá? Porque tem vezes que empresas que estão dando prejuízo têm uma volatilidade positiva nas ações. E tem vezes que uma empresa que está dando lucro tem uma volatilidade negativa. E isso está mais ligado ao sentimento do mercado do que propriamente, por vezes, às demonstrações financeiras. Então, por exemplo, a gente teve um caso muito específico, e aí são casos esporádicos que eu trago como exemplo, de Usiminas, por exemplo, e aqui, quando eu cito uma empresa, não é nenhuma recomendação de compra, tá? Tem que fazer o disclaimer, é só exemplos mesmo. A gente teve casos de Usiminas que teve um balanço trimestral negativo e as ações tiveram mais de 50% de volatilidade para cima. Por quê? Porque se esperava algo negativo, mas não veio tão negativo do que o consenso e sentimento. E aí teve uma volatilidade positiva. O Gurizada já está dando risada aí. E aí, trouxe dois exemplos práticos para a gente, saindo um pouco, talvez, do mercado, na verdade, voltando ao mercado financeiro, mas trouxe dois exemplos práticos aqui de serviço, de trabalho de contador, um exemplo que não é tão positivo e outros exemplos positivos. Isso foi tema de aula de faculdade, foi tema até mesmo continental, como vai ser citado, mas alguém sabe me dizer o que ocorreu com Americanas em 2 palavras? Ouviu uma legal. De novo. O que falaram ali no meio? Excelente. Essas eram as palavras que eu queria. Fraude contábil de 25 bi. Tá, e aí tem diversos participantes, tá, nessa história. Mas 25 bi fraude contábil fez com que isso virasse tema continental. Eu gosto muito desse exemplo aqui. Considerado uma das maiores redes varejistas do Brasil, as Americanas se tornaram protagonistas de um escândalo financeiro de dimensão continental. Lembra que eu comentei da expectativa do mercado, né? O mercado tinha uma expectativa para o setor de varejo padrão, olhava para os players ao lado e, em contrapartida, a gente tinha uma empresa que gerava caixa, era lucrativa, tinha visão de mercado, tinha projetos de expansão. A própria Fint, a Moody's, classificava como AAA. A empresa era excelente. E chegou um belo dia que trocou a gestão e foi divulgado os erros contábeis. E aí, as ações, por exemplo, caíram mais de 90%. E isso não estou considerando nem hoje, tá? É 90% do que o gráfico do TradingView conseguiu chegar. Isso nos mostra o seguinte: o trabalho do contador fez muita gente, e aqui falando de ações, mas a gente pode falar de renda fixa também. Renda fixa deu default e quem tinha ações caiu mais de 90%. E aí eu pergunto, querendo ou não, foi serviço de contabilidade e mais algumas mãos ali atrás que fizeram com que a qualidade da empresa, a qualidade de crédito fosse
de AAA, por exemplo, até uma fraude de 25 bilhões. Tá? E aí a gente vê que, de fato, o contador importa e tem influência. E também, nem só de exemplos negativos se vive a contabilidade, a gente tem exemplos bastante positivos. Eu trouxe aqui alguns casos de elisão fiscal, evasão fiscal, que a gente deixa de recolher um tributo, e elisão fiscal, que a gente pega o regulamento, bota debaixo do braço e diminui a carga tributária da empresa. E aí, um caso, começando de baixo para cima aqui, perfume deixou de ser perfume, para nós ainda é o parfum, mas não existe mais. Perfume deixou de ser perfume para virar água de colônia, por mais que o nome é meio feio, mas isso fez com que reduzisse o tributo de 32 para casa de 7 a 9, 7,8 ali, depende da regulamentação, de 7 a 9% no valor da tributação. Sorvete, né? O sorvete do MEC deixou de ser sorvete, agora é bebida láctea do MEC, e outras instituições foram na mesma linha, porque isso fez com que a tributação de 9,25 fosse para 3,65. E o caso mais comum aqui, que eu destaco, é o sonho de valsa, que trocou a embalagem e trocou de bombom, né? Trocou de bombom para wafer, e aí tem gente que vai dizer que ficou ruim, mas tudo bem. Deixou de ser nosso querido bombom sonho de valsa para virar wafer e mudar a NCM e ser classificado agora com IPI 0, tá? E agora vocês, imaginem vocês como gestores, vocês terem 5% de margem em um tributo com um único produto. Isso abre precedentes para a gente encontrar outras brechas, e na verdade não é brecha, né? Botar o regulamento debaixo do braço em outros produtos. Manda. Foi sem mudar nada nos produtos, só o nome. Na verdade, o que foi feito, tá? Foi analisado o que constava como necessidade para ser enquadrado em um ou outro, e aí, segundo a Lacta, eles não mudaram nada na composição, eles só readequaram de bombom para wafer. Agora, nós que temos um paladar refinadíssimo para doces, eles devem ter mudado alguma questãozinha para ser enquadrado, mas eles perceberam que tinha uma semelhança muito grande na composição do produto deles e no que a legislação considerava como wafer. E aí eles pensaram, cara, a gente pode ser um wafer ou muito próximo disso e se tornar um wafer para zerar o IPI. E de verdade, assim, pode não ser muito 5%, é 5%, né? 5%, mas vocês pensam que aumentar 5%, diminuir o tributo em 5%, cara, é algo bem, bem bacana. Alguma dúvida? Essa foi boa, essa dúvida foi boa. E por fim, pessoal, já concluindo, que tem gente que tem compromisso, tem gente que tem aula e tudo. Contador é importante no mercado financeiro? Alguém acha que não? Pode levantar a mão, sem medo. Alguém acha que sim? Legal. Alguém não acha nada? Pelo visto metade não acha nada. Alguém sentiu falta de um outro exemplo de contador no mercado financeiro que eu não trouxe? Controladoria, tesouraria. Boa. Controladoria e tesouraria. Tesouraria é bem importante por questões de finanças de uma instituição. Eu nunca tive contato, tá? De fato, nunca trabalhei. Mas, querendo ou não, quem rege o dia a dia financeiro, né? Mas, na minha concepção, acredito que é mais na saída e entrada de fluxo de caixa, é de fato a controladoria. E aí, a controladoria, ela acaba abrangendo até mesmo outras áreas, tá? A controladoria, ela acaba tendo acesso de outras pessoas com outras certificações, por mais que mais adequado seja o contador. E, de fato, interfere. Talvez mais pontual dentro de uma instituição do que propriamente de forma abrangente. Mas, bacana. E qual é a outra controladoria aí? Tesouraria, da mesma forma. Tesouraria de banco ali, da mesma forma, é bastante importante para uma empresa em geral, uma entidade. Boa. Alguma outra? Pessoal, uma demanda que a professora trouxe aqui, o que é bacana, tá? A gente tem diversas vagas de trabalho dentro do mercado financeiro, para quem é contador, e aí trazendo um pouco da opinião, tá? Opinião mesmo.
Hoje, se a gente fala de mercado financeiro e a gente tem um profissional de contabilidade formado, cara, esse profissional não está atrás em nada. Em nada. Se ele entender um pouco de mercado e ter aquelas habilidades que eu citei antes, de capacidade analítica, entendimento de demonstração financeira, o profissional formado em contabilidade, ele não deve em nada para outros profissionais, falando de mercado financeiro. A gente acaba pecando porque a gente não estuda muito economia, mas se tu, como pessoa física, estudar e buscar isso, tu vai estar na frente de muita gente formada em outras graduações. E aí eu destaco que onde encontrar vagas, o LinkedIn é o exemplo perfeito, façam conexões, tenham mais de 500 ali, que é o númerozinho que aparece. Façam conexões com o RH, busquem vagas, isso vai potencializar vocês. Utilizem do próprio site do CRC-RS, tem diversas vagas de contador. E também tem o PUC-RS Carreiras, não é porque somos estudantes da URGS que não temos acesso ao PUC Carreiras. Foi lá, inclusive, que eu consegui o meu estágio. É uma plataforma onde empresas, junto com a universidade, buscam talentos de qualquer graduação e curso, enfim, universidade. E por fim, só para concluir aqui, essa aqui é a dica valiosa que a gente não acaba falando muito, que na faculdade a gente estuda, eu não gosto desses termos, mas tenho que falar, a gente estuda as hard skills, né? A gente estuda de fato os conteúdos e por vezes o contador, e aí falando propriamente de mim, acaba deixando as soft skills para trás, como a capacidade de conversação e diálogo, enfim, capacidade de se expressar. Acaba que o nosso trabalho, por vezes, como contadores, é muito envolto de planilhas de Excel, extratos de banco e conciliação bancária, e a gente deixa de se comunicar com outras pessoas e instituições, enfim. Trouxe 2 exemplos aqui de cursos de oratória. Tem diversos cursos gratuitos, tem diversos conteúdos gratuitos, seja no YouTube, enfim. A Vox2U tem cursos pagos, mas tem um curso gratuito. E o Grupo Gênios. O Grupo Gênios é mais focado para o mercado financeiro, o Vox2U é mais abrangente. E com certeza alguém já deve ter visto no Instagram, por exemplo. É algo que pode impulsionar a carreira de vocês como pessoas e como profissionais, tá? E por fim aí, concluindo, prometi ser breve, fui breve, tomei acho que 25 minutinhos, 35 minutinhos. E se alguém quiser entrar em contato comigo, estes são os meus endereços eletrônicos, meu número de contato, meu e-mail e meu LinkedIn. Qualquer dúvida que tiverem a respeito de mercado financeiro, a gente pode trocar, a respeito de contabilidade, a gente pode trocar essa ideia. E também, mais uma vez, concluindo aqui o meu curso de graduação, é um prazer, era um objetivo que eu tinha para este ano, é um prazer ter me reunido aqui com vocês e falado um pouco sobre a minha trajetória, sobre o contador no mercado financeiro. Tá certo, pessoal? Mais uma vez, obrigado pela atenção de todos e boa noite aí, vamos tricolor! Sobre minha certificação? Tá, veio perguntas pós. A professora perguntou sobre certificações, tá? A gente tem diversas certificações dentro do mercado financeiro. E aí, para entrar em uma instituição bancária, a gente tem a CPA 10, CPA 20. Tu é formado em alguma? Tem alguma? CPA 20, legal. Eu quero tirar a CPA 20 agora, em 30 dias quero tirar. A gente tem a CPA 10 e CPA 20, que são mais introdutórias para entrar no mercado financeiro. E até não sei o significado da sigla. A gente tem o CEA, que é para consultor financeiro. A gente tem a Ancor, que é para assessor financeiro, e aí é um pouco distante da Ambima. A gente tem o CGA, que é mais para algo mais técnico, mais de produtos, que provavelmente pode abranger mais ainda as áreas de economia contábeis. A gente tem o CFP, que é para planejador, é uma das maiores certificações do Brasil, cerca de 5 a 6 mil pessoas tem hoje no Brasil. E tem o CFA, que daí é a nível global e aí é menos de 1.500 no Brasil. Tá? Alguma delas exige a formação de contador, tem que ser bacharel, ou vai abranger as outras áreas como administração, economia, enfim? Boa. Pergunta da prof aqui para a câmera é se alguma das áreas exige contabilidade.
Não, na verdade, nenhuma certificação exige contábeis. Tem certificações que exigem curso de ensino médio, isso é básico. Tem outras certificações que exigem algum ensino superior, e aí pode ser qualquer curso ligado à área financeira, seja ADM, economia ou contábeis. E tem algumas certificações, inclusive o CFP é um exemplo, que requer 5 anos de experiência no mercado financeiro. Tá? Não tem nada propriamente para contador. Mas é uma boa, Alguma outra dúvida a respeito? Não? Fechou? Chiru? Diga. Eu já vou até me levantar, que quem me conhece sabe que eu não consigo falar sentado. Em primeiro lugar, eu quero parabenizar o Renan, porque a palestra foi excelente, Renan. Obrigado. E eu tô aqui nos meus dedinhos contando, cada vez que tu tocava num tópico, eu preciso conversar sobre isso. Então, em primeiro lugar, a tua dica de que vocês, contadores, precisam investir num curso de oratória. Olha o que é esta pessoa apresentando a desenvoltura, conversando com o público. Calma. Então, assim, quando as prof loucas mandam vocês no quadro, apresentar trabalho, não se preparar, é para isso que a gente faz essas coisas, tá? Então, não fiquem bravos com a prof, vão no quadro, falem sobre você, sobre o trabalho, quando está errado, a gente ajuda. Na sala de aula é o lugar de errar, mas vocês têm que se expor. Então, isso faz a diferença. Ele foi buscar, sentiu necessidade de buscar aqueles cursos, busquem também, faz a diferença na vida de vocês. Então, muito obrigada. E tu trouxe pontos importantíssimos, que a gente vai fazer aqui um diálogo agora, um debate. A primeira coisa que o Renan falou com propriedade é que a contabilidade é a ferramenta para expor a vida da empresa. Aí ele trouxe um assunto mega importante. Mas tem aquelas, como Americanas, como Euro, como tantos exemplos de fraude contábil. Tem. Mas mesmo que os números estejam maquiados, a contabilidade não mente. Em algum momento, por que em algum momento a fraude vem à tona? Porque alguém que conhece e sabe analisar a contabilidade se dá conta. Então, tem uma coisa que eu sempre falo para os meus alunos que é importantíssimo. A gente não pode tratar as verdades como eternas. Entende? Porque se todo mundo valoriza aquela empresa, lojas americanas vem vindo numa crescente de pontuações, AAA, tudo que o Renan falou com propriedade, ele tem razão. Só porque ela está se legitimando no mercado, demonstrando ser uma empresa de valor, que agrega valor, que gera caixa, que paga dividendo, a gente não pode assumir como verdade absoluta que não tem problema. Porque isso aconteceu com a Euro também. Todas elas vinham numa crescente e que beneficiava muitas pessoas e instituições ao seu redor, que acabam, se vocês não viram, os mais espertos da sala, eu sempre indico que é a derrocada da Euro, e na verdade as pessoas ficam imbuídas naquele frenesi de que a empresa está bem, que gera resultado, e a gente às vezes se cega e não consegue questionar se de fato é aquilo mesmo ou não tem algo errado. Porque quando as pessoas estão ganhando dinheiro, os acionistas, o mercado financeiro, as instituições financeiras estão ganhando com aquilo ali, é mais difícil a gente se questionar se é assim mesmo. E muitas vezes, quando vem alguém com senso crítico, mas será que é tão bom assim? Quem é que é o louco? É quem está questionando. Então, sejam os loucos. Sejam os loucos. Não tenham vergonha de questionar as coisas. A contabilidade não mente. A gente aprende em administração financeira uma série de indicadores. Daqueles indicadores, a gente usa meia dúzia no dia a dia. Mas se a gente se especializa em calcular indicadores e entender o que eles estão nos dizendo, em auditoria, quem é auditor sabe, o Profumari sabe, um auditor que sabe fazer uma boa revisão analítica de balanço, que compara os números ano após ano, aqueles indicadores ano após ano, da empresa com ela mesma no passado e da empresa com seus concorrentes, é o maior procedimento de auditoria que ajuda a identificar fraude, é o mais eficiente. Só que para conseguir extrair dados, tem que fazer o que o Renan disse, tem que ter senso crítico. Mas, em primeiro lugar, tem que ter conhecimento técnico. Eu tenho que conhecer o que é uma revisão analítica, eu tenho que conhecer a análise de balanço com profundidade, extrair daqueles números. Porque contabilidade é uma ciência que, para todo débito, existe um crédito. A gente aprende isso logo lá no início. Então, ela é orgânica. Se a empresa está gerando
gerando resultado, aquele resultado precisa estar no caixa em algum momento do tempo. Foi o que não aconteceu com a Euro. Ela inflava o resultado, e o resultado nunca se apresentava no caixa. Então alguém chegou e disse, gente, não faz sentido ter tanto lucro e não ter caixa. Então se a gente entende como a contabilidade funciona como um organismo vivo, mas tem que entender de verdade, tem que ter o conhecimento técnico, a gente vai ser capaz de identificar as fraudes. Duas coisas que eu falei agora, conhecimento técnico, entender, saber interpretar. E tem a primeira, que é sempre se questionar se aquilo é verdadeiro. Senso crítico, é o que eu falo para os meus alunos, senso crítico. Aquelas coisas que estão sempre escritas nos artigos, a gente não pode, ou nos livros, aceitar como verdade absoluta. A nossa pergunta é, será que é assim? Sempre. Será que é assim? Será que está certo? Será que é desse jeito? Outra questão que o Renan falou que é importantíssima, a questão da elisão, certo? Elisão fiscal. Eu tenho ranço com elisão fiscal. Porque é bom para quem? Essa é a questão. Ah, lá que está muito esperto, fez isso, adoro. Né? Não acho que as empresas têm que pagar mais imposto do que devido. Mas, enquanto sociedade, a gente se questiona, porque a gente está aqui nesse auditório lindo e maravilhoso graças aos impostos. Então, é tudo na medida do equilíbrio. Nem tão lá, nem tão cá. Como contadores, a gente não pode partir da verdade absoluta que é ruim que as empresas paguem impostos. É ruim que elas paguem demasia. Mas não paga nada? Vem aqui se instalar e não paga nada de imposto para o Estado brasileiro? Como que vocês estariam aqui estudando se não fossem os impostos? Então, eu tenho, assim, cuidado. Gostaria de dizer para vocês, cuidado com essas questões de como é que é o nome daquilo? Revisão tributária. Pode estar até dentro da lei. Mas é justo? A lei é justa? A lei está correta? É assim que deveria ser? Dessa maneira que eu gostaria que vocês pensassem. Eu não estou dizendo que eu tenho razão. Não estou defendendo quem faz e quem não faz. Eu só quero que vocês, enquanto estudantes da URGS, tenham senso crítico das coisas. É isso que eu queria complementar, porque tu foi brilhante. Já aproveito a palavra, né, prof, para te agradecer imensamente pela tua performance. Eu fiquei encantada. Desculpa que eu me interrompi, me atravessei aqui, eu precisava falar. Mas, gente, de novo, ele merece. Passo a palavra, então, para a nossa amada prof. Mari. Bom, pessoal, para encerrar, então, gostaria de agradecer a presença de todos e convidá-los, né, a aproveitar as disciplinas, né, quando traz essa desenvoltura aí das soft skills, convidá-los a se matricular também na disciplina de tópicos especiais de contabilidade societária, que é nesse intuito, é da gente se desafiar, né, Renan, e trazer aqui conhecimento e ajudar a disseminar e trazer um conhecimento técnico, acadêmico, profissional de qualidade aí para os nossos estudantes e para a nossa comunidade externa. Gostaria também de convidá-los a quem quiser conhecer um pouquinho mais do nosso grupo de pesquisa. Teremos uma reunião nesse auditório no dia 22 de agosto. Quem quiser participar, fiquem à vontade para conhecer o grupo, ver como funciona o grupo de pesquisa, a parte acadêmica, né, na carreira do contador. Nem sempre é tão disseminada como funcionam as pesquisas, como funciona toda essa questão docente, né, que envolve esses três pilares. Então, estão todos convidados a estarem presentes. Gostaria de agradecer também a equipe do GPCom, que se colocou à disposição aí para nos auxiliar aqui no dia de hoje, e colocar a palavra para vocês. Não é sempre que a gente tem a oportunidade de estar aqui olho no olho conversando, né, sobre esses tópicos, sobre a carreira do contador. Então, se alguém gostaria de perguntar ou trazer alguma questão importante aí que acha interessante nesse contexto, fique bem à vontade. Eu pergunto assim, qual a opinião de vocês referente ao contador, referente à nova era de inteligência artificial e a importância do blockchain na vida do contador, que ele seja apto a absorver esse mercado agora que começa a surgir, né? Com a guerra dos chips, enfim, mas deixa para a geopolítica.
Bom, inicialmente a questão da inteligência artificial, ela está aí como uma ferramenta muito valiosa que nós, como profissionais e como cidadãos, nos cabe aprender como trabalhar com essas ferramentas a nosso favor. Mas ela jamais vai substituir, obviamente, um cérebro, uma mente humana. Não adianta, né? A gente faz algumas pesquisas aí utilizando a inteligência artificial e claramente necessita, né, de seleção, de refinamento para ir chegar no objetivo inicial que a gente iniciou utilizando essa ferramenta. Então, a minha visão específica sobre isso precisamos aprender a lidar com as ferramentas, com os aplicativos, cada um tem uma função específica para determinada finalidade. Não precisamos ficar bravos ou com medo, né, e com receio, não. A gente tem sim se apropriar dessa inteligência e utilizar ela a nosso favor. Só que jamais ela vai substituir, né? Então também essa história, a profissão do contador vai terminar, porque vai ter... Olha, a profissão do auditor é uma das mais emblemáticas nesse sentido, o quanto o desenvolvimento aí da tecnologia e de dados, né, digitais facilitou o trabalho e mudou a dinâmica do trabalho, mas em forma alguma substituiu qualquer um que esteja no trabalho de campo ali em determinada empresa. Falar sobre inteligência artificial, cara, usem o máximo, aprendam a usar a inteligência artificial do que propriamente qualquer outra coisa, tá? E aí, é um debate que a gente tem, se não diário, toda semana lá no escritório, tá? Porque é o seguinte, se hoje a gente acessa um chat GPT, por exemplo, um Gemini, um Copilot, ele nos dá muita informação e às vezes mais do que a gente imagina perguntar para ele, tá? Então, assim, por que eu estou te comentando isso? Porque a gente tem que aprender a criar prompts de comando para que a gente chegue num ponto em que o chat GPT se torna útil ou mais do que a gente imagina. Tá? E aí, bem como a professora comentou de auditoria, se a gente joga, por exemplo, um balanço ou um fluxo de caixa, uma DRE, para dentro do chat e deixa ele achar alguma inconsistência, ele provavelmente vai achar de primeira, segunda e terceira, e a partir daí a gente já começa a entender como que a gente sai das artimanhas dele. E aí a gente começa a ir contra a IA, por exemplo. E outra questão, quando a gente teve, por exemplo, a Revolução Industrial, que foi uma cacetada de tempo atrás, a gente teve algumas profissões que entraram em desuso. E aí, olhando para o chat, quais profissões que podem entrar em desuso? Eu, sinceramente, não acredito que o contador pode entrar em desuso. O que pode, e aí é visão minha, se eu estiver errôneo, os profs me corrigem, o que pode entrar em desuso é um pouco do operacional do dia a dia. E aí, isso não é algo ruim pra gente, isso é algo bom. Porque a cada vez mais que a gente tem tecnologia, mais a gente trabalha. Por quê? Porque a carga aumenta. Então, se a gente tem a IA para nos ajudar com o trabalho manual, por exemplo, a gente economiza de 4 horas para 3 e na outra hora vai surgir o que a gente fazer. Então, assim, inteligência artificial, a gente tem que estudar para entender como usar ela, basicamente. E sobre o blockchain, eu, sinceramente, não entendo muito a respeito. Acho que quem entender a respeito disso tem uma vantagem frente aos outros, mas não pensem que a gente vai ficar fora dessa. Quem entender mais cedo e ter o estalo vai largar na frente. Boa pergunta quanto a isso, muito bom mesmo. Então, eu queria só complementar, porque eu concordo em gênero, número e grau com tudo que foi dito, que a inteligência artificial dentro da contabilidade vai elevar a qualidade do serviço que o contador presta. Tem uma aluna minha que escreveu um artigo agora, vai entregar o TCC, sobre automação, qual é a relação da automação do escritório de contabilidade e a prestação de serviços de gestão. E diversas entrevistas que ela fez mostraram que a automação é um antecedente para a oferta de serviço de gestão. Por quê? Agora que o meu escritório é automatizado, me sobra tempo para prestar serviço de gestão para o meu cliente. Perfeito. Então, assim, o que os escritórios demandavam tempo preenchendo, né, calculando impostos, preenchendo diversos, vocês sabem melhor do que eu,
né, trabalham com isso, hoje é muito mais rápido, né? A tecnologia facilita o trabalho que não exige penso, que é preencher coisas, preencher software, preencher sistemas, isso daí a gente não tem que perder tempo com isso. Né? Agora, o que a gente precisa fazer é prestar um serviço de consultoria, de gestão, de tudo aquilo que a gente olha para os escritórios e percebe que eles pecam. Mas esse é o nosso trabalho. Nosso trabalho é ser o braço direito do empresário. É conseguir, né, responder a esse anseio dele, mas a gente não consegue, porque ele está sempre envolvido nas 300 milhões de coisas que a gente existe. Com relação a blockchain, eu concordo com o Renan, porque daqui a pouco isso vai estar mega disseminado. Hoje a gente ainda está receoso, né? Tem um aluno meu que está fazendo um estudo da relação entre a utilização de criptomoedas e lavagem de dinheiro. Teoricamente, há quem acredite que os terroristas e os lavadores de dinheiro utilizam dessa tecnologia pela questão de anonimicidade, entendeu, né? Então, ele encontrou indícios estatisticamente significantes que sim, existe relação, mas não quer dizer que é algo ruim. Quer dizer que talvez essas pessoas sejam mais bem informadas e utilizem a seu favor, o que a gente pode começar a fazer ali na frente. E quanto cada vez mais a tecnologia passa a ser disseminada, talvez os governos também criem mecanismos para proteger as pessoas. Né? Igual como o ChatGPT é algo assim que logo que iniciou, todo mundo ficou meio assim, né? Nós professores, né, vamos escrever TCC usando o ChatGPT. Daqui a pouco a gente percebe que é apenas uma ferramenta. Se você não está ali para pensar, sai coisas absurdas. Então é uma ferramenta, se quiser utilizar, eu não vejo problema em utilizar. O que a gente não pode é parar de escrever, parar de ler, senão a gente vai perder a capacidade de. Né? Mas usar com sabedoria, eu acho que está aí para isso, né? A Samara quer fazer uma pergunta. Eu não sei se ele falou no começo, eu não ouvi. Eu queria saber qual é a empresa que trabalha, como foi o processo seletivo e se a certificação foi antes, foi pré-requisito ou se ele fez depois. Boa, eu de fato não falei isso, deixei passar para trás. Eu trabalho na Liberta Investimentos, é um escritório de assessoria da XP, credenciado da XP, e tem como sócio fundador o Stormer, para quem conhece o mercado financeiro, o Stormer, Leandro Ruschel e Fernando Ulrich. Tá? O mercado financeiro de assessoria, ele mudou muito de um ano para cá. Eu entrei em maio do ano passado. Ele mudou muito. Na época, até aceitavam pessoas sem a certificação, e no caso a certificação Ancor. Hoje não aceitam mais, porque para o escritório não é tão interessante e também é uma vedação da CVM. Tá? Então, processo seletivo, ele é bastante simplista, é mais ou menos tu ter o certificado no bolso, a Ancor no bolso e procurar um escritório. Mais uma vez, mudou muito o processo de lá para cá. Na época, o escritório até não tinha um requisito muito forte e hoje já vem mudando, porque o mercado deu uma saturada nisso. Mas tu tendo a certificação, tu tendo uma qualificação, por exemplo, contador, cara, contador dentro de um escritório contábil, de escritório de investimentos, é muito forte. No meu time de 26, a gente tem 3 contadores, eu e mais 2. E eles acabam se destacando muito justamente na parte das ações, um deles, e o outro, ele é mais introspectivo, e isso é um asterisco que eu deixei no final da apresentação, mas também é muito forte intelectualmente. Então, tu pensa, se tu tem um contador formado que entende sobre economia, cara, ele não está atrás de ninguém. Sinceramente, ele não está atrás de ninguém. A gente não perde de nada de um profissional de outro curso, por exemplo, na área do mercado financeiro, se a gente estuda por conta própria, acompanha, por exemplo, o Fernando Ulrich, tu não está atrás de ninguém em referência a outros profissionais. E o processo seletivo, basicamente, é LinkedIn, né? Eu acabei entrando por indicação no escritório, mas a gente tem processos e programas de formação de assessores e basicamente é por LinkedIn. Tá? É relativamente bem tranquilo. E aqui em Porto Alegre tem alguns escritórios, de cabeça aqui eu penso em 4, 1 ou 2 estão virando corretoras de mais destaque e renome. Tá? Mas é bem tranquilo. Se quiser, posso te ajudar quanto a isso também.
Alguma outra dúvida? Boa, manda. Tu é assessor de investimento, tu não atua na área contábil, certo? Certo? Tu não tem experiência na área contábil. Tu se imagina trabalhando como contador no mercado financeiro após formado? E se sim, qual plano de carreira tu se imagina fazendo para conquistar isso? Boa, excelente. Eu, quando era pequeno, eu queria ser diretor financeiro. Por quê? Porque é bonito o nome CEO. Aí a vida veio e eu entendi que, cara, não vou conseguir entrar como diretor financeiro, eu vou construindo uma carreira. E aí eu decidi entrar em contábeis. Eu tenho experiência na área contábil, comentei do departamento pessoal e auxiliar financeiro, mas não contabilidade dentro do mercado financeiro. O mercado financeiro, para mim, é assessoria, né, a minha experiência, mas mais para frente nada impede de ir para outras áreas. Eu, como contador, não tenho o desejo de atuar. Para mim, contabilidade me serve e era o planejamento meu ser somente como método de conhecimento. Tá? E como plano de carreira, aí a gente vai estar falando de um pouco mais distante, mas um profissional de assessor, seja consultor ou gestor, aí internacional. Tá? E também Family Office é interessante, mas enfim, CFP aí na frente. Mas boa, excelente pergunta. Tem desejo de trabalhar no mercado financeiro? Eu pretendo fazer minha carreira seguindo a contabilidade no mercado financeiro. Provavelmente fazendo algum concurso direto superior ou fazendo um concurso escriturário e subindo até chegar na contabilidade, após formado. Em banco? Em banco. Legal. Legal. Acaba que antigamente a gente só tinha a hegemonia de bancos. Tá? Era banco e acabou. Era o Banco do Brasil, era a Caixa Itaú. Hoje a gente tem acesso a mais instituições bancárias e aí tem o BTG, que cresceu bastante, tem o Banco ABC, o Banco de Brasília, que tem crescido, e tem as corretoras também. Então, de repente, olhar para outros lados também faz parte. É um mercado um pouco mais volátil, tá? O trabalho em instituições bancárias por vezes é volátil, mas enfim, é bem bacana, de verdade. Considerar outros players é legal. Uma outra? Então tá, pessoal, mais alguém gostaria de fazer uma pergunta? Eu votei nesse Legal, em seguida vai estar no Lume então, né? Eu tenho uma aluna também que eu estou orientando esse semestre, que é o uso da tecnologia blockchain nos trabalhos de auditoria, para o auditor independente. Esse semestre ela está desenvolvendo esse trabalho. E a Paola, na sequência aí, semestre que vem, ela vai defender. Então, temos aí bastante trabalhos acadêmicos, né, pessoal? Periódicos CAPES, bota no Google periódicos CAPES, lá vocês colocam a palavra-chave, vocês vão encontrar, por exemplo, contador, blockchain, vocês vão encontrar os últimos artigos, trabalhos, pesquisas feitas, né, de qualidade já publicadas sobre esse tema. Então, esses temas relativamente novos, não só pessoas e opiniões, né, que a gente lê em artigos de revista na internet, mas também tem estudos científicos, né, que já estão suportando aí uma série de tendências, né? E então é interessante também a gente buscar na fonte científica, que muitas vezes nos cursos que são mais técnicos, como por exemplo de contabilidade, nós deixamos passar, mas na verdade a gente tem que buscar, né? Porque na verdade aquilo lá está suportando o caminhar da sociedade naquele ponto, né? Então os pesquisadores estão ali dedicados especificamente para isso, tá? Então periódicos CAPES. Certo? Mais alguma colocação? Então tá. Então agradecemos, Renan, né? O Prof. Carol já agradeceu, mas fica aqui também o meu agradecimento. Obrigado. Te parabenizo, não só pela desenvoltura aqui na frente, pelo tema, mas por ter aceito esse desafio meio descabido que a Prof. faz na disciplina, né? Então começa a instigar os alunos
buscando e vamos ver o que a partir disso a gente pode aí potencializar e poder proporcionar para ti e para as pessoas também que vão poder usufruir desse conhecimento, certo? Então tá, pessoal, uma boa noite a todos e a todas e esperamos vocês no nosso próximo evento, que estará sempre disponível aí nas redes sociais para que vocês possam saber da nossa agenda, enfim, dessas atividades que a gente faz, tá bom? Então, boa noite a todos.